amigos da TV Mundo Maior. Está começando agora mais um programa Ciência e Espiritualidade e o nosso tema é a mediunidade. Olá, estamos aqui para mais um programa Ciência e Espiritualidade na sua TV Mundo Maior. Hoje nosso assunto é extremamente interessante, importante, a mediunidade. A mediunidade não é alguma coisa relacionada especificamente ao espiritismo. Ela é uma função neurológica e está presente nos seres humanos desde a antiguidade. Nós temos vários relatos de processos mediúnicos e mesmo hoje, em qualquer cultura, em qualquer religião, em qualquer país, nós observamos fenômenos mediúnicos. Ele está presente porque há uma característica neurológica, há uma estrutura cerebral que permite essa comunicação do homem encarnado com os seres desencarnados. Hoje nós vamos saber um pouquinho mais sobre a questão da mediunidade e os seus aspectos científicos. Vamos à nossa entrevista. Para conversar conosco sobre a mediunidade, trouxemos o médico e professor universitário Dr. Franklin Santana, que abordará esse assunto, né? Franklin, muito obrigada, por estar aqui em nosso estúdio para falar um pouquinho mais sobre esse tema. Bom, a mediunidade, O que é a mediunidade? Bom, a mediunidade depende de como você classificar. Se você vai usar a questão espírita ou se você vai falar do ponto de vista médico. Do ponto de vista espírita, seria a comunicação ou a habilidade que as pessoas têm de entrar em contato com uma consciência extrafísica. No caso, dito espíritos ou alma, enfim. Essa seria a faculdade definida, E ela varia, depende da categoria que se expressa. Existem vários tipos, de mediunidade. Existem vários tipos, exatamente. Existem faculdades em que o médium simplesmente fala, que seria a psicofonia. Existem aquelas em que o médium escreve, quer dizer, na verdade, no fundo, todas é um tipo só, porque estabelece uma comunicação entre o espírito ou a consciência comunicante com a do médium. E o médium, então, expressa isso através da fala ou da escrita, normalmente, que são as duas possibilidades. Claro que pode também incorporar, como diz, Nesse caso, o espírito, então, assume um controle maior do corpo do médium. Mas existem outras faculdades, por exemplo, a vidência, que a pessoa vê os espíritos, ou a audiência, onde a pessoa consegue ouvir os espíritos, e aí pode estar associada com uma psicografia ou não. Por exemplo, a pessoa ouve e ela então escreve. Ou então, às vezes, a psicografia não tem nada a ver com a audiência. A pessoa é meio que mecânica, onde ela vai escrever um determinado conteúdo atribuído, segundo se crê, aos espíritos. Bom, a mediunidade, ela é estudada apenas dentro da doutrina espírita? Não, quer dizer, o fenômeno mediúnico, ele é antigo, desde a história da humanidade, desde que o homem é homem, sempre houve relatos de mediunidade ou da expressão da mediunidade. A gente pode observar que no Antigo Testamento, que é um relato bíblico, que não é só pertinente ao espiritismo, mas também ao catolicismo, enfim, todas as religiões judaicas também, há uma série de fenômenos ditos mediúnicos ali presentes. E a mediunidade sempre esteve presente ao longo do desenvolver da humanidade. Fora isso, hoje em dia, no catolicismo, eles não dão essa denominação, mas a renovação carismática é um fenômeno de mediunidade, ou pode ter fenômenos mediúnicos ali, e as igrejas neopentecostais também, protestantes, que também podem expressar ou ter fenômenos mediúnicos associados. Certo, eles variam o nome, dependendo da religião, até para não... para denominar de uma forma diferente, para não ter tantas coincidências, certo? E outra coisa também, além quer dizer, tem no espiritismo, no catolicismo, neopentecostais e os cultos afro-brasileiros, tanto na Umbanda como no Candomblé, que tem o mediunismo, que é a faculdade de comunicação com os espíritos. Bom, e como começou esse estudo da mediunidade? Bom, a mediunidade, ela vem sendo estudada ou despertou o interesse quando ocorreu os fenômenos das mesas girantes ou os fenômenos ditos mais mediúnicos no final do século, início do século XIX, metade mais ou menos, com as irmãs Fox lá nos Estados Unidos e que depois então toma conta da Europa e desperta a curiosidade não só da sociedade como um todo, mas principalmente de professores acadêmicos, muitos deles ganhadores de prêmio Nobel ou professores universitários muito renomados,
que desperta o interesse para essa questão da mediunidade. E começam então os estudos, principalmente não da mediunidade em si, eu diria, mas da questão de sobrevivência ou não da consciência pós-morte. Esses estudos ficaram inicialmente centrados na Europa. Exatamente. Inicialmente, esses estudos começaram um pouco nos Estados Unidos, depois, com o desenvolver do fenômeno para a Europa, atrai a atenção também de vários pesquisadores. Aí poderíamos citar, por exemplo, vários pesquisadores na Inglaterra, o Russell Wallace, que era o biólogo que descobriu a teoria da evolução junto com o Darwin, né? Temos o William Crookes, que era um físico que descobriu o talho, o Charles Richer, na França, o próprio Kardec, que vai sistematizar, de uma certa forma, a questão da mediunidade também, com a metodologia que ele emprega. Enfim, existiram vários pesquisadores. Um outro médico, que é o Notzing, na Alemanha, em Munique, também vai pesquisar essa questão. Então, esses pesquisadores, né, qual a área deles? Eles eram médicos? Tem uma variância assim, muito grande. Existem desde educadores, Kardec era um educador, não tinha formação em medicina, muitas vezes as pessoas atribuem isso a ele, mas ele não era, nunca foi médico, ele era educador, mas tinha, obviamente, participava das ciências e das academias daquela época, que a universidade, a própria universidade também, não tinha esse conceito que nós temos hoje de pesquisa em si. Mas, por exemplo, o Russell Wallace, ele era biólogo, o William Crookes era físico, teve ainda outro físico na Alemanha, tem médico, que é o Charles Richer e o Notzing, enfim, outro médico é o italiano, esqueci o nome dele agora, mas tudo bem, depois na entrevista eu lembro. Tá certo. O nome. Então, eu desperto assim, o interesse de quase todos. Todas as áreas. Bom, Dr. Franklin, nós vamos fazer uma breve pausa e nós voltamos já já.